93773-9292. Adicione a Muzirama no WhatsApp 31-99908-0921. Envie sua mensagem e participe da programação. ZYC 709, Rádio Muzirama FM 92.1, 7 Lagoas, Minas Gerais. Você está ouvindo Bate-Papo na Muzirama FM. Agora, na Muzirama FM, você fica por dentro dos mais variados assuntos. No ar, Bate-Papo. Uou, boa noite, Sete Lagoas, boa noite, região. Boa noite para você que nos escuta em uma das quase 150 cidades do interior de Minas, mais Belo Horizonte capital. Um abraço para você que nos acompanha ao redor do mundo pela internet. Abraço para quem nos acompanha no Instagram, já estamos ao vivo lá no Junício Nonô. Está entrando no ar o programa Bate-Papo, a sua revista semanal de entretenimento, sempre com um novo convidado, a nova convidada, trazendo o que há de melhor para a nossa sociedade. E o assunto de hoje é fundamental. Hoje nós vamos falar sobre redes sociais, sobre usar as redes sociais para converter em vendas, em um bom firmamento de imagem. E por isso nós escolhemos um expert no assunto. Nosso convidado de hoje, ele é criador de conteúdo digital desde 2017. Primeiro ele criava o conteúdo, depois lançou as redes sociais. Ele nasceu primeiro que as redes sociais, já estava ensinando. Ele já viralizou em mais de 100 perfis na internet, atende mais de 150 empresas do Brasil e do mundo, tem mais de 40 milhões de visualizações com seus clientes, tem 23 mil seguidores nas redes sociais. E atualmente ele compartilha a estratégia para pessoas e negócios que querem crescer e vender no meio digital e nas redes sociais. Ele ajuda as pessoas comuns a se tornarem autoridades nas mídias sociais, no mundo digital. Ele também é mentor de conteúdo, de marketing digital e é um entusiasta em inteligência artificial. E fica até o final do programa porque ele vai realizar um evento bem próximo agora para você que quer aprender a editar vídeo, viralizar, uma série de coisas. Hoje nós vamos receber Felipe de Jong, ele é Felipe com PH, Felipe de Jong, nosso convidado hoje para falar um pouquinho sobre mídias digital. É um prazer gigantesco estar aqui hoje falando para assim, centenas de milhares de pessoas, né? Milhões de pessoas. Cara, aqui. Só em Belo Horizonte. Pois é. A Muzirama já pega. Então, a Muzirama, 150 cidades, quiçá bilhões de pessoas. Nossa, meu Deus. É um prazer gigantesco, ó. Todo mundo fala o nome errado, tá? É Felipe de Jong. É, porque ó, o nome dele é PHI Felipe. E escreve de Jong, é D-E e Jong. É uma mistura de inglês com francês e japonês. Na verdade, é o holandês, né? Felipe De Jong. Inclusive, na Copa do Mundo, teve uns 3 De Jong. Teve 3 De Jongs aí na Copa do Mundo. Se você fala De Jong, qual é o jogador? Eu ia falar da China. É holandês. Mas me conta uma coisa, cara, o que você faz? Conta pro pessoal. Então, como você mesmo disse, eu sou um criador de conteúdo, eu gosto demais de criar e viralizo pra caramba muito negócio, né? Então hoje eu consegui aprender a fórmula de viralizar nas redes sociais. Eu tenho muito vídeo viral aí no Instagram, tem vídeo meu viral que até muita gente aí, até global já compartilhou, né? E eu descobri, né, essa fórmula de fazer com que negócios, empreendedores, prestadores de serviço, eles têm muita dúvida de como eles vão fazer isso de uma forma simplificada e com o celular. Então eu vejo uma necessidade muito grande desses negócios, de prestadores de serviço e tudo, de usar o próprio celular, né? Às vezes tem um iPhone super mega top, um Samsung S25 legal demais, mas não sabe usar ele para, dentro do negócio, viralizar e também vender através das redes sociais. Hoje eu acho que, você me corrija se eu estiver errado, mas vende mais não quem tem qualidade, mas quem se posiciona melhor, né? Sim. E quem não tem medo de se expor também. Porque é muito engraçado isso, sabe? Muita gente fica assim, não, porque eu fico meio encucado, porque agora além de eu ter que trabalhar, né, que é uma das dores dos empreendedores, além de eu ter que trabalhar, eu tenho que gravar, mas
e se não fosse difícil? Porque lembra, no passado, as pessoas, elas gastavam muito dinheiro, por exemplo, até mesmo a rádio hoje, as pessoas usam, mas antigamente era tipo exclusividade, então era muito caro fazer propaganda, era muito caro fazer propaganda em carro de som, era muito caro fazer as coisas em TV, que era milhões de reais, né? Mas agora você tem na palma da sua mão o celular. Mas você falou uma coisa interessante, eu acho que é um problema cultural. É igual professor, eu sou professor, a pessoa fala assim, você é professor, e trabalha em quê? Aí a pessoa fala assim, mas além de trabalhar eu tenho que filmar. Filmar faz parte do trabalho hoje do cara. O professor já é um baita de um trabalho, por eu ser advogado. Você é professor também, mas você trabalha com o quê? Pô, professor já é um baita de um trabalho que dá trabalho. Com certeza. Inclusive hoje é dia do trabalho, né? Com certeza. Eu acho que só nós estamos aqui, né? Todo mundo já está aí descansando. Mas a pessoa precisa entender. Eu cheguei agora de uma imersão sobre vendas. Fui numa imersão sobre vendas em São Paulo, 3 dias, e por incrível que pareça, um dia de 3 é só sobre marketing digital. Sim. E sobre redes sociais, com certeza. Né? E aí a gente volta nas redes sociais, porque as redes deixaram de ser sociais, para quem tem esse time, passaram a ser redes comerciais, né? Assim, é igual eu falo muito. Muita gente usa mais, entende mais por rede do que social. Mas pode perceber, todos os perfis que são mais sociais, o que é social? É aquela pessoa que documenta a sua jornada, é aquela pessoa que mostra os bastidores do próprio negócio, mostra que ela é real, sabe? E essa face verdadeira do negócio e ela mesma, as pessoas gostam de seguir. Eu costumo usar muito o exemplo de um cara que muita gente conhece, que é o Gustavo Tubarão. O único influenciador que eu sigo de verdade é o Gustavo, que eu acompanhava ele desde há muito tempo, né, e tal. E o Gustavo entendeu o jogo. Não porque todo mundo vai ser influenciador, não. Mas ele aprendeu a documentar. E documentar é melhor do que você ficar preso nessa frase do tipo, vou fazer um conteúdo. Muita gente trava nessa hora, sabe? Mas e se você substituísse vou fazer um conteúdo por vou falar sobre um assunto que eu domino? Mas eu tenho que te parar um pouquinho. O que é documentar? Então, o que seria documentar? Vou dar um exemplo, né? Recentemente, virei pai, né? Tem 4 dias aí que eu tô com uma pequena. Mas parabéns, agora? Agora. Parabéns. Tô muito feliz. E Menina. Como é que ela chama? Pietra. Não vai facilitar o negócio. Pietra de Paula de Jong. Mesmo. Mas parabéns, Pietra. Como é que a mamãe da Pietra chama? Aline. Tá escutando agora? Com certeza. Parabéns, Aline, viu? Seja bem-vinda aí a Pietra, trazer alegria pro mundo aí. E aí o que acontece? Eu documentei toda a minha jornada, né, no caso, na anual do parto. E muita gente passou pela mesma coisa que eu, parto e tudo mais. Só que pouca gente documentou. Pois é, mas aí a questão porque eu tô aprendendo. Eu sou um postador. Não sei nem se tem essa palavra postador. Não tem, mas tem. Quem posta. Mas documentar seria você filmar todo o enredo de algum fato ou você expor esse enredo de forma organizada? Você tirar pode, um benefício quando você faz esse enredo de uma forma organizada, chama de storytelling, né? Que é contar uma história. Você pode contar essa história de uma maneira. Mas quando eu documento quer dizer o seguinte, por exemplo, enquanto eu tô fazendo live aqui agora, a gente tá documentando. Quando você tem material de vídeo, material de foto, essas coisas, né? Você consegue documentar sua jornada. Então, por exemplo... Ter conteúdo? Ter conteúdo. Documentar é ter conteúdo sólido. Sim, você pode ter... Por exemplo, você está aqui, a gente está filmando isso aqui, e isso aqui está documentando a jornada. Gary Vee, que é um dos caras que eu mais amo, que é um dos maiores criadores de conteúdo do mundo, né, no caso, ele fala isso, cara, ao invés de você ficar tão preso a falar assim, vou fazer conteúdo, se você documenta a jornada... Depois você consegue até mesmo usar isso para vários outros conteúdos. E conta uma coisa aqui, você faz muito trabalho para político ou não? Para político? Porque tá todo mundo da esquerda, direita, mandando abraço pra você aqui, ó. Vinícius Raposo. O Vinícius é um cara gente boa Felipe demais. Felipe é o maior case de marketing de Minas Gerais. Não, aí o Júnior Souza já entrou, 2 feras. O pessoal tá te disputando aqui, hein? Pois é. Não, assim, não fiz material viral pra político, ainda não aconteceu. E um dos motivos é porque eu e a minha esposa temos um combinado. A minha esposa, ela não é tão... Assim, como eu falo, eu acho que é um case muito bom. Querendo ou não, é um case muito bom você ficar atrás de um político e imagina, e é mais que ele ganha e, poxa, né, é um baita case. Mas a minha esposa, ela é muito assim, amor,
Ela não é muito de falar nada. Vai piorar, tá? Porque nasceu agora a Pietra, isso, acabou. Ela não fez nada, campanha antes, não vai fazer mais. Ela não fala nada sobre nada do meu trabalho. Ela ama o que eu faço. Só que pra política, amor, é uma coisa assim delicada. Eu acho assim, não entra. É complicado demais, sabe? Mas assim, não, eu igual falei com a minha esposa, eu falo assim, eu não tenho nenhum problema em ajudar a fazer algo, um bastidor pra um político que ele possa, tipo assim, cara, isso aqui é uma ideia viral que você pode... Eu te perguntei porque tem dois políticos aqui diferentes, duas lideranças políticas, um abraço pro Vinícius, pro Júnior Souza. Lembrando que se você quiser mandar pergunta, o WhatsApp tá aberto. No 99080921, o WhatsApp do Povão, pode mandar aí sua pergunta. Aproveita, cara, porque a consultoria com esse cara aqui hoje já tá em milhares de centenas de bilhões de dólares. Manda de graça aqui que a gente faz a pergunta pra ele. Viu? É isso. Mas eu quero falar hoje sobre um assunto que você falou que é entusiasta. Inteligência artificial. Sim. Até onde eu estava assistindo uma cirurgia, não sei se você viu isso, com o robô do Elon Musk. Eu fiquei sabendo disso. Eu assisti esse vídeo. O Elon Musk fazendo uma cirurgia com a precisão maior do que o ser humano. Cara, até onde vai a inteligência artificial? Eu acho que eu não me dei conta ainda de como isso já tá girando no mundo. Muita gente ainda não. Inclusive, eu falo assim, eu acho até o Marcos aqui, que tá aqui com a gente aqui, sabe até muito mais do que eu. Compadre Marcos? Compadre Marcos. Padrinho da Pietra. Esse é o meu padrinho, né? A carinha dele, ficou até inchado. Mas eu falo assim, cara, realmente a inteligência artificial tá chegando num nível que, inclusive, os próprios negócios não nem entenderam. Vou te dar um exemplo. Hoje nós temos aí o ChatGPT, ok, foi revolucionário esse negócio de criar imagens, né, e tal. Mas, cara, já existe a Manus.IA, por exemplo. A Manus.IA, né, que hoje você entra por convite, a Manus, ela faz absolutamente Como assim? tudo. É só quem é convidado pra ela? Até então sim. É restrito? Até então sim. Mas a Manus.IA, ela faz absolutamente tudo. Tipo assim, a gente, esse dia pra trás testou, né, eu e o Marcos. Você foi convidado? O Marcos me convidou, ele me convidou aqui. E aí o que aconteceu? Lá, você já faz um site completo, entende? Colocando as informações e ele já te manda, inclusive, pra você incorporar já. Pra você colocar no ar, entendeu? Então, a Manus.IA, ela é incrível, ela já faz tudo pra você, sabe? E inteligência artificial, que as pessoas usam hoje, né, tá muito limitado aí a criar imagem, a trend e tudo. Mas escuta uma coisa, cara. Mas, igual completando, né? Mas, querendo ou não, eu falo muito isso. Eu acho a minha filha, por exemplo, ela vai ser uma realidade para ela viver a inteligência artificial, entendeu? Olha só, inteligência artificial. Então a inteligência burra, porque ela é artificial. Nós chegamos pela primeira vez na história da humanidade numa geração que é menos inteligente que a anterior. Sim, comprovado. Porque a lógica é a evolução. Então a lógica até agora era que o filho fosse mais inteligente que os pais, pelo mundo. Sim. Mundo desenvolvido, acesso às oportunidades. Então, historicamente, sempre a geração atual, ela era melhor. Agora, pela primeira vez na história, nós temos uma geração, que é da Pietra, ainda não, mas é anterior a dela, que ela é menos inteligente que a anterior. Essa é a Z, né? Que eles falam a Z e alfa, né? Não é um risco para a humanidade, porque, cara, hoje a inteligência artificial faz tudo. De documentos, de vídeo, de imagem. Não existe estímulo para o cérebro do ser humano mais. Aí nós estamos agora do inteligência artificial que faz cirurgia. E aí nós voltamos àqueles filmes lá, quando a Matrix lá se rebela. É um dos filmes que eu mais gosto, inclusive. Se rebela, no caso da Matrix, eu usei a Matrix, mas na Matrix não tem rebelião. Mas você tem aquele Eu e o Robô, aqueles caras, onde a inteligência artificial cria vontade própria. Você não tem medo disso não, cara? Tipo assim, eu tenho um pouco de medo. Você não acha que tá, assim, que isso que a gente sabe. Sim. Mas que não tá... Eu tenho medo, inclusive, recentemente, agora, o pessoal fala que tem inteligência artificial que já pegou alto, já tá consciente já, né? Tá começando a chegar consciente. Mas assim, eu concordo com você, e eu acho que a inteligência artificial deveria vir pra realmente, ela vem pra realmente complementar, mas é uma coisa interessante. Hoje, eu sou da geração millennial, né? E tem gente da geração Z
que foi criada com o celular, que foi criada já dentro da maior tecnologia, que aprende comigo a parte criativa. Por quê? Porque ainda que exista a inteligência artificial, essa pessoa não tem referência. Vou te dar um exemplo. Já fiz conteúdos com referências virais, por exemplo, de filmes que eu vi, de séries que eu vi, de coisas que vivi, de experiências, né, e tal. E o senso de criatividade vem disso, das suas experiências, não é isso? Bacana. Se eu colocar um prompt lá legalzinho, lá bacana no chat GPT, ele me dá. Mas se eu colocar uma referência minha com a inteligência artificial, ele vai potencializar mais. Então tem muita gente, por incrível que pareça, até mesmo da geração anterior, Z e Alpha, que quando eu vou perguntar, eu cheguei a perguntar, tipo assim, você conhece, por exemplo, você conhece tal filme, né? Ele, não. Não, meu querido, peraí, você não tá entendendo. Você tem que ter referência. Como é que você vai trabalhar, por exemplo, com a internet, com rede social, ou mesmo se você é empreendedor e tal, você quer exercer criatividade, pra você exercer, e todo mundo é criativo, eu falo muito isso, todo mundo é criativo, né? É um músculo que você exercita, né? Você só parou de usar ela quando você começou a crescer. Você não vive, você meio que matou a criança interior dentro de você. E quem me conhece da rede social e tudo mais sabe muito bem que eu não deixei minha criança interior morrer. Eu quero me divertir fazendo conteúdo. Eu quero me divertir também. Cara, mas você trabalhando. ainda faz parte da geração que precisava ser criativo. Isso que eu tô explicando. Você entrou na rede social em 2017. Tava começando, a gente saiu do Orkut. A gente ainda tinha... O homem ainda era maior que a máquina. O Facebook tava ainda em alta. O homem ainda... Tanto é que o Facebook, o Orkut era pautada na vida pessoal. Hoje a vida pessoal está se pautando na inteligência artificial. Porque você cria aí um vídeo... Quem faz é a inteligência, não é o que você sente, não é o que você... Então, cara, eu tenho medo. Mas sabe o que acontece? Por incrível que pareça, ainda assim você pode ter inteligência artificial, mas as pessoas percebem quando você é... Hoje. Entendeu? É isso que eu tô te falando, mas hoje. Percebem. Inclusive a inteligência artificial hoje precisa da gente que tem conteúdo. Claro. Meu medo é daqui a 10 anos, porque quer queira, quer não seja uma teoria da conspiração, mas, por incrível que pareça, antigamente se falava muito que a igreja, os reis, detinham conhecimento. Sim. O que vai acontecer? Abriram tanto acesso ao conhecimento que poucas pessoas vão deter novamente conhecimento. Vão alimentando essas... Tá tudo disponível, mas ainda assim você percebe um emburrecimento porque parece que ninguém usa, porque parece tá tão livre. Tá tão livre, antigamente, né? Não tinha acesso. Quem tinha um acesso, agora deu acesso para todo mundo. Então todo mundo perdeu. Não tem aquele esforço. Não tem um interesse. Não tem um esforço, né? E aí você vai ficar, porque daqui a um tempo você não vai saber o que é real, o que é... Verdade. Nós estamos sendo encabestrados. Sim, concordo. E eu falo muito isso, eu falo muito assim, ó, beleza, pode ter toda a inteligência artificial do mundo, mas querendo ou não, você não vai conseguir sentar a bunda, por exemplo, você que é dono de negócio, você não vai conseguir sentar a bunda no negócio e colocar prompt lá pra se passar por você. Não. Mas o meu medo é o seguinte, chegar num momento que eu não vou precisar mais. A minha IA vai conversar com a sua IA. Pode ser uma coisa que aconteça. Entendeu? Isso aí eu vou ser dispensável. Porque você vai ter como chama antigamente, era um avatar. Um avatar. Você vai ter um avatar que ele é conduzido por um IA. Você vai falar assim, olha, eu quero um avatar que gosta de dinheiro, quero lucro, quero não sei o que, quero não sei o que. E aí você vai criar outro avatar, nós vamos negociar um serviço e eles que vão conversar. Mas aí que eu falo assim, pode ser que aconteça, mas cara... Pode ser? Não, Só que eu falo... Aqui, a gente não conversa com ninguém mais do outro lado do celular de empresa. Mas eu vejo ainda a necessidade gigantesca, essa geração ainda tá aprendendo muito isso. Por que você acha que a maioria do pessoal procura muito terapeuta dessas coisas, né? Por quê? Porque tem uma necessidade muito forte do contato humano. Ainda que tenha a inteligência artificial, muita gente tem a necessidade do contato humano e por mais que foi criado em quarto, com computador, que seja, eu tô percebendo demais isso também. Você quer um problema maior então, De Jong? Contato humano. Essa geração de agora, ela faz menos sexo que a geração de 1920. Sim. Porque eu tô dizendo que as pessoas daqui a um tempo, elas vão se relacionar tão bem por inteligência artificial. É doidura, parece até aquele filme Inteligência Artificial, inclusive, que ganhou o Oscar, né? Parece muito... Eu sou muito temente a Deus, já tive os momentos na história em que Sodoma e Gomorra, a própria construção da Torre de Babel, que era uma tecnologia que o homem se enrola de tanta coisa. Ele quer ser Deus. Sim. E o homem está criando uma criatura que pode ser maior que ele.
Pode ser que sim. Eu tenho medo, eu tenho um pouco de medo, sim. Vamos voltar para as redes sociais? Vamos voltar para elas. É melhor, porque eu já tô com medo já. Me fala um pouquinho agora sobre marketing. Tá. Você é um especialista em marketing. Sim. Me fala a importância do marketing. Olha, cara, é como eu disse, o marketing que eu acho que uma das definições que eu mais gosto, assim, sabe? É quando há uma cabeça pensante por detrás e é tudo em que tem tudo que está entre o que compra e quem vende. Tudo. Então, assim, muita gente pensa assim, Felipe, mas propaganda na rádio é marketing? Não é marketing. Isso é propaganda, né? Fazer um site. Eu tenho um site, isso é marketing? Não, isso não é marketing. Isso é publicidade, né? Mas e quando tem uma cabeça pensante por detrás de tudo? Aí isso é marketing. E é basicamente conhecer de gente. E é por isso que eu volto, inclusive, naquela parte que a gente falou da inteligência artificial. O marketing, para ele existir, você tem que entender muito de gente. E aí, eu tive essa experiência com venda na minha vida, né? Aprendi muito em relação a vender. Eu tive passagem, né, do marketing da Rinode, né? Fiz muito marketing multinível. E sentei em muito sofá, sabe? Aprendi muito nessa época. Sentei em sofá. E de tanto escutar pessoas, eu comecei a perceber que até mesmo esse comportamento, ele nunca vai mudar. Então, quem sabe muito de gente e sabe muito de venda, quando você joga isso para a rede social, se você souber isso com estratégia, você vai se dar muito bem. Agora, eu comecei a perceber que as pessoas, eu comecei a perceber no que as pessoas mais gostavam de ver nas redes sociais. O que as pessoas mais gostavam de saber através das redes sociais. Muita gente faz conteúdo e tudo mais, mas percebe assim, nossa, mas não tem engajamento, mas não tem curtida, mas não tem isso. Mas muitas das vezes é porque a pessoa não está sabendo comunicar com a audiência. Eu ouvi uma frase no início que me marcou muito. A rede social não é sobre você, é sobre os outros. Sempre. O cara entra e liga o celular, mas o que o outro quer ver? Isso. E aí é onde as pessoas acertam, né? Você tem que produzir o que o outro quer comprar como imagem. E aí não, às vezes o cara não quer saber da sua vida. É justamente fazer conteúdo que a outra pessoa quer fazer. Vou te dar um exemplo básico, tá? O dono de negócio, geralmente, ele dá um embate muito forte com o marketing da empresa, ou o social media que seja. Porque na cabeça dele, ele pensa assim, eu gosto desse negócio aqui e a outra pessoa vai gostar. Mas presta atenção. Por exemplo, te dar um exemplo aqui, ó. Você tá vendo o Instagram de uma veterinária, tá? Veterinária. A pessoa, ela não entra na rede social para comprar alguma coisa de veterinária. Ela não faz isso, né? Só que se estiver passando o feed e ele vê um cachorrinho, ele curte, ele gosta, porque o cachorro conecta mais. Em vez de a pessoa que tentar vender o produto da veterinária, o produto ideal da veterinária, por que ele não mostra o cachorro? Por que ele não mostra o que pro cachorro vai ser bom? Se ele vai ficar feliz com aquilo, entendeu? Mostra a felicidade das crianças. Vende do cachorro, eu sempre falei muito, o bom vendedor, ele não vende produto, ele vende sensações, né? O marketing é sobre isso. Não é sobre vender produto ou serviço, e sim contar uma história. Tá? Isso é uma frase de Seth Godin, que é um cara que eu também gosto muito, já li muitos livros dele falando sobre marketing. E é sobre contar uma história. Todo mundo que sabe contar bem uma história, sabe? E várias marcas fazem isso. E aqui no Brasil, nesse sentido, poucas marcas abordam esse tipo de estratégia. Me fala uma boa aí. Uma marca que se dá bem nessa questão do marketing. Cara, Coca-Cola, né? A Coca-Cola é uma, a Nike é outra. Mas olha que interessante. Vamos pegar aqui a Nike. Se você entrar agora no Instagram da Nike, a última coisa que eles estarão vendendo pra você é tênis. Vai ter alguém correndo, pulando. A última coisa. Red Bull. A Red Bull, a última coisa que vai ter lá dela vai ser o energético. Ela está inserida em quê? No momento de esporte, de dança. De vitória. Conquista. Isso, justamente. E o próprio iPhone. O iPhone, se você entrar na Apple, né, no caso da Apple, a Apple não está vendendo o próprio celular. Está vendendo outra coisa, outro estilo de vida. Né? Agora, como ser assertivo nessa abordagem? Porque cada produto tem o seu público. Pelo menos tende a ter. Quem dera se alcançar outros públicos. Né? Mas como identificar? Eu acho que entra na sua parte. Como identificar essa linguagem? Porque, igual você falou, existe uma diferença do dono e do empresário.
Sim. O dono é aquele acha que aí todo mundo vê o produto dele como ele vê. Sim. E não é. Então tem como eu identificar, primeiro, quem precisa, porque muitas vezes quem precisa não sabe que precisa do meu produto, e criar uma linguagem assertiva entre eu, empresário e consumidor, de acordo com o meu produto? Sim. Primeiro ponto aí da linguagem. Qual é um dos maiores defeitos de empreendedores? Falar linguagem bonita. Tipo assim, sabe? Meu produto é legal. Não legal não, é tipo assim, estrogonoficamente, sabe? Eu costumo brincar com isso. E ele fala só palavra difícil. Mas você quer uma fórmula? Primeiro, pegando um gancho aqui, né? Primeiro a fórmula viral. E segundo, de alguma maneira de conexão, primeiro, fale uma linguagem completamente simples. Simples. De forma que um menino de 13 anos entenderia. Esse é o primeiro ponto. Tá? Para conectar com a sua audiência mesmo, fale uma linguagem que qualquer menino de 13 anos entenderia. Tá? E no seu negócio, na sua parte de negócio, para a pessoa realmente querer comprar de você, o primeiro ponto é, ao invés de você gastar somente mostrando o teu produto, começa a expor as coisas, os momentos que acontecem dentro do negócio, tá? Esse é o primeiro ponto. E a depender do negócio, até mesmo a sua vida, e não tô falando a vida toda, mas o estilo, tá? Que muita gente não compra. Tem gente que não compra o teu produto, mas compra o estilo da sua vida, tá? E sei que para algumas pessoas é mais complicado, mais difícil, mas é porque simplesmente elas não conseguem usar a própria câmera para isso. Eles têm essa ferramenta dentro. Eles têm essa ferramenta. Existe um estudo que fala que o maior medo da humanidade é falar em público. Você já viu isso? É isso mesmo. O cara tem mais medo de falar em público do que morrer. Isso mesmo. Recentemente, lá no evento, eu fiz um evento recentemente. Vamos ter outro em breve? Vamos ter outro em breve, vamos falar sobre isso. Fiz um workshop deu 42 empresas que foram. E uma dessas pessoas era uma advogada. E essa advogada, né, ela era muito tímida. E pedi para que ela viesse, né, na frente de todo mundo lá, para ela gravar um conteúdo na hora, né, na hora ali mesmo, na frente das pessoas. E ela fez esse desafio comigo, né, no evento, que foi o workshop Meu Negócio Viral, né, workshop MNV. E, cara, pasme, ela perdeu a timidez no evento mesmo, tá? Chorando, mas perdeu, né? Super suave. Chorou, inclusive. Teve que tomar desfibrilador. Mas, cara, eu fiquei muito feliz e me emocionei porque ela fez a primeira palestra dela, cara. Uma semana depois. Eu fiquei muito feliz com isso. Estava deixando de ter acesso e timidez, pra pessoa que tá escutando, timidez, e ela tem medo de se expor, timidez significa frouxidão, cara. É só você ver no dicionário. Timidez significa frouxidão. E quando eu mostrei isso pra ela no evento, eu mostrei isso pra ela. Ela falou assim, eu perguntei pra ela, você se considera uma pessoa frouxa? Ela falou, nunca. Aí você foi no ego, né? Eu nunca me considero uma pessoa frouxa, sabe? Nunca. Pois é, mas está agindo como uma. E aí, meu irmão, sabe? Virou giraia. Ela virou giraia. E aí eu falei assim, criou um monstro. Entendeu? E aí quando ela descobriu isso, eu falei assim, cara, eu não tô acreditando nisso. Então, a maioria, eu falo muito, eu sou cristão, a maioria das pessoas que ganharam milagres, que tiveram milagres, se exporam, não tiveram medo de se expor. Do tipo assim, por exemplo, eu comecei a mostrar, né? É mesmo, você foi olhar todo mundo que inclusive alguns foram ridicularizados, o cego. Sim. Cala a boca, a mulher do fluxo de sangue chegou assim, eu não quero saber, vou passar todo mundo aí e tal, não é isso? Realmente. Cala a boca aí, mulher. Mas ela foi, e aí, não é? E ela conseguiu um milagre. E olha que interessante, a gente pode passar isso pro nosso dia a dia. Eu fiz essa sequência de stories, por exemplo, esses dias quando a minha filha foi nascer, e cara, pasme, muita gente que viu, quis me presentear, nunca me viu, não me conhece, falou assim, Felipe, eu acompanhei tanto isso com você, eu vivi tanto isso com você, que eu vou fazer questão, me manda seu endereço, eu vou te mandar um presente pra você. Agora me conta uma coisa, você tá falando muito, eu tinha que falar, viralizar. Explica pro pessoal o que é viralizar. O que é viralizar? Viral, né? No caso. Viralizar é quando você alcança um certo número de pessoas, várias pessoas, e é capaz até de furar sua bolha. Então, por exemplo, às vezes você vai viralizar um vídeo, ou um carrossel, que seja, qualquer conteúdo, e ele não fica apenas e tão somente para sua audiência, não. Ele vai para muito mais, e aí muito mais compartilhamento, e aí muito mais salvos, e as pessoas
gostam daquilo. E a primeira coisa de um viral bem feito, primeiro é identificação. É a pessoa se identificar. Então, o que é identificação? Quando você posta um conteúdo ou faz algum conteúdo que qualquer pessoa viva aquilo, que é um ponto em comum, né, da vida da pessoa, por exemplo, por que viralizou as coisas sobre gravidez? Gravidez não é um momento legal? Não é um momento sentimental? É um ponto em comum. Muitos outros pais também viveram isso, não é isso? E quando você posta esse tipo de conteúdo, muitas pessoas vão gostar. Por quê? Ah, eu vivi isso. Ah, não, eu vou viver isso. Pô, mas cara, mas aí é assim... E quem não entende? Como acertar? Porque tá, beleza, mas eu não tenho filho. Ah, tá. Eu não tenho... A fórmula, você quer a fórmula? Pô, eu vendo estrume orgânico. Estrume orgânico? Não, tô dando um exemplo. Não, tô adorando, eu gostei disso aí. Tem como vir, porque é muito legal uma mãe. Primeira coisa, gente bonita viraliza fácil. Gente de biquíni, de sunga viraliza fácil. Mas viraliza... Gente em festa, ou em lugares legais onde você queria estar. Mas e o cara que tem uma oficina mecânica em Tocantins, ele viraliza? Viraliza. Como acertar? Pois é. Né, o vídeo. O primeiro assim, a primeira veia de tudo é pensar assim, cara, vamos lá. O ponto em comum de... Primeiro tem que saber pra quem que eu vou falar, né? Então, eu vou falar pra quem? Ah, eu vou falar pra quem vai comprar meu produto. É isso que também tem o sentido de viralizar. Sim. Entre como dar engajamento pro seu produto e só fazer... Justamente. Porque viralizar é o seguinte, viralizar é muito bom, mas se você viralizar errado, você atrai a audiência errada, tá? Isso é muito real. Então, você é um menino agora que tá tomando um profeta Miguel aí. O Off the King the Power, né? Off the King the Power, the make the best. Mas viralizou. Mas aí o que aconteceu? Travaram o menino de falar, conceito tutelar e por aí vai. Então, assim, viralizou, infelizmente, deu errado, né? Então, assim, viralizar certo, mas é Off the King the Power mesmo. Isso vai dar viralização. Vamos fazer um vídeo desse, hein? Off the King the Power. Então, vamos lá. Então, o que acontece? A parte viral primeiro, ó, fórmula viral, tá? Vou te dar aqui agora. Opa, pra audiência. Pessoal de casa, anota aí. Para de fazer vídeo aí, comendo sanduíche. Forma viral. Então, existe uma fórmula. Que qualquer pessoa que tá ouvindo, ela pode seguir e fazer o vídeo dela bombar. Isso. Qual é? Primeira fórmula viral. Primeiro ponto. Se você não for bom, lembra disso, se você não for bom em quantidade, você tem que ser bom em qualidade. Em retenção, tá bom? Então você não é bom em quantidade de vídeo, em quantidade de conteúdo, mas você tem que ser bom em retenção. E como que você vai reter a pessoa? Fazendo um bom gancho. O que é um bom gancho? Os 3 primeiros segundos da pessoa são mega importantes. Esse é o primeiro ponto. Porque a pessoa tá passando na rede social e ela tem que ter um interesse de parar. Ela tem que parar e ver e falar, gostei disso aqui. E pode ser, esses 3 segundos pode ser numa copy, que no caso é um texto, né? Num carrossel, pode ser, né? E também pode ser nos 3 segundos de um vídeo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo básico aqui. Olha a diferença que fica. Isso aqui é um vídeo que eu fiz viral na minha rede social falando sobre propósito de vida, tá? Imagina só, se eu começasse assim, ó, como descobrir o seu propósito? Eu poderia começar o vídeo assim, não foi? Mas eu não comecei assim. Eu comecei assim, ó. Parece que todo mundo sabe pra onde ir, menos você. O cara... Tá vendo? Na hora, Você me conhece de onde? Na hora a pessoa pensa assim, caramba, eu vivo isso. Como ele sabe? Não é? Caramba. Na hora tem um nível de identificação muito forte. Então, assim, percebe pra você ver, aqui parece um artigo, né? Como descobrir o propósito, não é? Parece um artigo. Mas quando você humaniza e coloca um feeling do tipo, parece que todo mundo sabe pra onde ir. Porque isso no seu dia a dia você falaria. Parece que todo mundo sabe pra onde ir, menos eu, cara. Não é? Então você substitui esse negócio. Aí você coloca os primeiros segundos. Nesses primeiros 3 segundos ali, se eu captei a pessoa, depois disso, o que eu faço? Vem um contexto. Aí, agora que eu dei o gancho, eu vou falar o quê? Então vamos por parte. Ele tá dando a fórmula do sucesso do vídeo. Primeira coisa. Gancho. Começa com a provocação. Isso, uma provocação. Que pode ser uma pergunta ou uma afirmação. Porque se é 3 segundos só... De preferência uma afirmação. Porque geralmente a pessoa, oi, eu... Queria te contar um pouco, já perdeu. Oi, tudo bem? Perdeu. Estamos aqui, né? Oi, boa noite. E os 3 segundos que, né? Então, quem faz vídeo? Tô ensinando vocês a fazer vídeo em casa. Depois vai falar que não viraliza. Só sua mãe que fala que tá legal. Primeiro ponto, gancho. Os 3 primeiros segundos. Então, primeiro 3 segundos, uma pergunta, uma afirmação
Provocativa. É o melhor. Quer morrer, desgramado? Mas porque a provocação, ela tem que ser impactante, assim, Sim, né? sim. Por exemplo, eu mostro isso muito dos meus cursos, né? Olha, vamos colocar assim a diferença. Eu fiz aqui para né? E tudo mais. Recentemente tive tem um cliente meu, no caso, todo mundo fez teve o Dia das Mulheres, né? Que teve recentemente. E aí eu falo, num cliente, olha a diferença que ficou. Primeiro, todo mundo faz aquele postzinho, feliz dia da independência, feliz dia da mulher, né? Às vezes só pra tapar buraco. Mas ficaria diferente se eu colocasse assim, olha, teve o feliz dia da mulher, que é o comum, a parte comum e tal, e aí eu coloquei assim, ó, o Tsuki, que no caso é um cliente meu, tá? O Tsuki só existe por causa de uma mulher e eu posso te provar. Entendeu? Aí eu fiz o storytelling. Eu criei uma história em cima. Então vamos lá. Primeira parte, vamos passar para a segunda parte. Que é aquela parte que todo mundo faz no momento errado. Sim. Que é contar a história. Tem um momento certo de contar. Então você vai fazer um vídeo. Provoca. Isso. Depois conta a história. Depois você conta. Aí você conta, se for contexto de história, você vai contar. Tá? Você não vai enrolar também não. Você vai contar direto. Tá? Qual é o tempo ideal para um vídeo viral? Vamos fazendo junto. O tempo ideal, eu vou falar pra você, já viralizei vídeo até de 10 minutos, tá? Já viralizei. Tá louco. Já. Só que o que acontece? Depende do momento. A maioria, vamos colocar por modo geral. Você tem modo geral, agora, de modo geral, um vídeo viral pode ter de 7 segundos até 90 segundos. Então o vídeo viral pode ser de 7 a 90 segundos. Isso pode acontecer, ok? Essa é a regra. Porque nós podemos ter exceções. Pode ter. Mas então quem tá começando agora é o time do Reels. Sim. Então, porque o cara não fez. Então vamos começar. Cara, foca em 1 minuto e meio. Isso é muito bom também. Pra limitar as pessoas. Porque a gente tinha um programa antigamente que se chamava Entre Linhas. Era um programa de 1 hora. Programa de televisão. E aí nós fomos pro jornal e falou, você tem 10 minutos. E aí a gente descobriu que tudo que se fala em 1 hora se fala em 10 minutos. Sim. A gente assistia um programa e outro, era o mesmo programa. Tem como. Então se você não limita a pessoa de tempo, o cara fica falando. Detalhe também, 1h30, né? então. A pessoa tem que saber o seguinte, se é pra vídeo curto é uma coisa, tem viral no YouTube. Tem, não tem? No YouTube já é mais um conteúdo mais aprofundado. E aí a pessoa quer mais profundidade e em 10 minutos, né? Geralmente eles jogam. Que já é pouco para YouTube. Porque já é pouco pro YouTube e a galera gosta de. Então, né? outra coisa. Você tem que descobrir a rede social que você gosta ou que você se encaixa mais. Às vezes a pessoa posta no Instagram e fala, não, mas não tá engajando. Mas de repente, se ela testasse no TikTok, talvez daria certo. Tem vídeo meu que deu muito certo no Instagram e não tão Depois eu assim queria no que você TikTok. trocasse sua ideia. Tem um amigo meu que chama Marco Vinícius, ele cuida das minhas redes. Explica isso pra ele pra testar e fazer as coisas. Tá. Viu? Às vezes dá certo nenhum, dá certo no outro. Voltar na fórmula, vamos voltar à fórmula, né? Então vamos lá, continuar. primeira coisa, retenção. Que é a provocação. Segunda coisa, storytelling. Que vem o conteúdo ou storytelling, porque a gente chama assim, ó, a segunda parte é conteúdo, você vai focar no conteúdo e storytelling, tá? E aí depois vem o CTA, que é a chamada para ação. Então, essa aqui de forma é uma fórmula geral viral. E o que é CTA? Como é que faz chamada para ação. O que é chamada para ação? Se você vai fazer um vídeo em que você, por exemplo, vai ensinar alguma coisa, geralmente ele é para salvar. Não é isso? O que você vai fazer? Olha, já salva esse vídeo aqui, porque você vai precisar depois. Você está ensinando para a pessoa, ela vai salvar e vai voltar no vídeo. Vai falar, poxa, eu tenho que saber isso. Entendeu? Isso é para ensinar. Às vezes você vai vender. Se for para vender, às vezes a pessoa pode simplesmente ir direto no direct. Já manda aqui no direct para mim, pá. Ou já manda um comentário. A pessoa do outro lado tem que fazer alguma coisa. Ela vai fazer alguma coisa. É uma chamada para ação. Compartilha. Isso, compra. Justamente. Então você faz a chamada para ação para alguma coisa, tá? Então, assim, é algo que, de uma forma geral, essa é a fórmula viral das pessoas. Então, primeiro, fórmula viral. Gancho provocativo dos 3 primeiros segundos para reter. Vem o conteúdo da pessoa ou contar essa história do que você vai explicar. E detalhe. Aí depois vem o CTA. Mas detalhe. Vai começar o vídeo. Existe um negócio chamado efeito Netflix. Vou explicar como é que é, tá? Pra gente fechar isso aqui. É o seguinte. Você vai na Netflix lá. Quando você vai pegar o filme, vai na sinopse você vai na sinopse, não é isso? Você fala assim, deixa eu ver aqui. Aí o filme tá lá assim, um cara fez isso assim, assado, tal. Você vê lá. Um cara falando, e aí ele chega e vai salvar fulano. E aí você vai descobrir o que vai acontecer no final, não é isso? Beleza. Ele tá basicamente dando o quê? Não é spoiler, é um preview, não é isso? No seu vídeo, se você colocar na frente,
a legenda na frente, tá? O título do vídeo na frente. Exemplo, a gente tá aqui na Musirama FM. Como é que seria um título aqui, por exemplo, aqui, vou colocar assim, ó. A fórmula viral, eu colocaria na frente de uma vez. Fórmula viral pro seu vídeo. Porque a gente vai colocar o que ele quer. Isso. E aí vai reter, porque o cara tá escutando o que você tá falando, mas ele tá lendo também. Aí ele lê e fala assim, fórmula viral pro seu vídeo na Rádio Musirama FM. Pela Rádio Musirama, entendeu? Aí, poxa, peraí. Aí ou seja, mastigar o máximo possível. Porque a pessoa fala assim, caramba, eu vou ficar até o final, porque esse cara vai falar alguma coisa que eu quero. Entendeu? Então, de cara, você já mostra pra ele agora, que ele vai ganhar. Uma questão que é uma grande barreira é o tal do algoritmo. O algoritmo. E aí? Porque diz que o algoritmo, ele te limita, ele não mostra, e você consegue viralizar quando você vence o algoritmo. Então, não é? Eu tô errado? Vencer o algoritmo é assim, ó. Você pode vencer o algoritmo. Mas o que é o algoritmo e o que ele faz? Primeiramente, nem o próprio Mosseri, que é o dono do Instagram, dono não, que é o cara que trabalha com marketing do Instagram, nem ele fala assim, cara, não dá pra te explicar o algoritmo. Não tem como a gente explicar o algoritmo, mas tem como entendê-lo. O que é entender o algoritmo? É o seguinte, peraí, Juninho, pra eu entender o algoritmo, eu tenho que fazer o conteúdo pra testar, ué. A pessoa fala assim, nossa, eu tenho que entender tudo de algoritmo primeiro. Não. Testa. Muita gente trava, tem gente que não tem medo de gravar, tem medo de falhar. Aí ela vai lá, pá, joga um vídeo. Ah, mas não foi bom, vou parar. Não. Continua. Vamos lá. Fez o segundo, foi melhor que o primeiro. Fez o terceiro. Aí você o algoritmo começou a entender alguma coisa. Peraí, opa, tem gente que tá curtindo mais. Tem gente que tá... Você tem que dar dados pra ele. Ele vai começar a mostrar pra você coisas que é de acordo com o seu interesse, por exemplo. Quem posta quantidade, o algoritmo entende que você tá com mais condições de ser divulgado ou não? Quem posta com quantidade, o algoritmo pode entregar. Mas não adianta nada você postar com muita quantidade se você não tem um gancho legal. Não adianta nada. Eu poderia postar, por exemplo assim, um vídeo agora e depois um outro, 2 vídeos por dia. E eu posso quebrar o algoritmo com um vídeo só? Pode. Você pode... Quer ver uma coisa? Eu com um vídeo, presta atenção, com um vídeo, marca de prova, com um vídeo, criei uma conta nova no TikTok, tá? Era quase Réveillon de 2023 para 2024, né? 10 horas da noite. Nunca vou esquecer. Joguei o vídeo lá. Em 7 dias, 45 mil seguidores. Mas isso foi proposital ou foi intuitivo? Não foi. Eu fui lá, peguei um vídeo, que até deu bom assim no Instagram, até deu bom. Aí não tinha bombado, já desistiu o vídeo. Não, já tinha vídeo. Aí eu peguei o mesmo vídeo, joguei lá no TikTok, conta nova... 45 mil seguidores com um vídeo. Entendeu? Quando você não é bom tanto de quantidade, se você for bom em retenção, você posta um vídeo por semana, mas se você for bom em retenção, vai bombar. Porque o algoritmo vai começar a entender, peraí, ele posta toda semana tal horário. Então ele tá entregando toda semana. Não importa se você falou assim, eu vou postar 3 por dia. Ok, top. O algoritmo entendeu que você tá jogando 3 por dia e tá retendo legal. Top. Mas o cara que tá postando 1 por dia ou tá postando de 3 vezes na semana, o algoritmo também tá entendendo que existe um padrão ali também. Tem horário melhor pra postar? Não existe hoje um horário específico. Antigamente tinha isso. Mas, por exemplo, dá pra você entender como a sua audiência se comporta. Exemplo, se eu tô falando para empreendedor, eu sei que esse empreendedor, por exemplo, ele sai do trabalho tarde. Eu sei, por exemplo, que de manhã ele funciona melhor, por exemplo, a cabeça tá mais tranquila. Então, às vezes eu posso testar. Eu, geralmente, gosto de postar os meus vídeos, os meus conteúdos, entre 10h30 e 11h47. Cara, eu percebi... Mas você tem que entender. O meu sai melhor à noite. Então, de noite. Você entendeu? Eu posto de manhã, parece que ninguém tá me assistindo. Quando eu posto à noite, parece que a galera... E você vai acostumando o algoritmo a isso. Você já acostumou. Então, eu queria que o algoritmo entregasse toda hora, 24 horas. Mas eu tenho uma retenção melhor à noite. Então, é essa a questão. Então, ou seja, no seu perfil, de noite dá muito certo. Entendeu? Não tem que ficar pegado a isso. Mas ou culpa do algoritmo? Não é culpa do algoritmo. O algoritmo está te entregando, ele está te entregando para a sua audiência, e a sua audiência começou a entreter mais com o seu conteúdo na noite. Ou seja, tem mais gente ali online que está gostando do seu conteúdo à noite. E tá tudo certo. Agora, se você for testar de manhã, quando você vai testar de manhã, pode ser que dê bom, pode ser que não. Mas se você já acostumou ao algoritmo de noite, continua. E já aconteceu do mesmo vídeo. O mesmo assunto de manhã, de noite. Sim.
De manhã ele flopa, eu falava certo? Flopa, né? Quando dá errado, né? Agora, pode falar. De manhã, assim, eu não gosto muito de postar muito cedão, sabe? Não, eu gosto muito de colocar às 10h30, não sabe? Vai. Eu gosto, é uma coisa minha, né? Ainda coisa bem que a gente não concorre, dá pra assistir o seu e o meu. Pois é. Né? Mas me conta uma coisa, 2025, tem alguma trend? Eu tô aprendendo o vocabulário. Tendência, aí, né? É uma tendência. Tem alguma tendência pra 2025? O pessoal tá ouvindo, ó, vai por esse caminho. Cara, as tendências de conteúdo de 2025. Primeiro, uma boa notícia pra muita gente. A gente chama de conteúdo lo-fi. O que é o conteúdo lo-fi? É basicamente você pegar uma câmera, ligar a câmera e começar a falar com a sua audiência. É tipo assim, peguei aqui voltar agora... às lives? Não, nem questão da live em si. Tô falando assim, o conteúdo lo-fi é isso aqui, ó. Você vai pegar aqui o celular, bota aqui ele, liga a câmera e começa a falar com a pessoa. Aí lembrou? Faz primeiro o gancho. Não precisa de edição se você não quiser. Se você não quiser. Não tô falando que esse vai ser a regra não, ok? Lo-fi é uma tendência, mas os conteúdos de alto nível, né, que a gente fala assim, a depender do tipo de conteúdo com brand muito foda, continua. Mas quem quer começar você pode perceber isso pelo TikTok. Existe uma TikTokização do conteúdo. O que é isso? Se você entrar agora no TikTok, você vai perceber que muita gente só pega a câmera, bota um título e começa a falar com as pessoas. E isso viraliza. Eu tirei o TikTok, não deixei o TikTok entrar na minha vida. Porque... Você tá perdendo tempo. Não, mas é porque eu venho de uma geração que o top foi o Instagram. Bom, sim. Depois veio o TikTok. Falei, cara, agora me conta, qual é a diferença das redes? Porque temos o Facebook, outro dia eu soube que o Facebook é para quem tem acima de 35 anos, tem muita gente. Hoje nós temos LinkedIn, hoje nós temos Instagram e tem o TikTok. Claro que eu imagino que a gente tem que estar em todos. Se você quiser, um omnichannel, né? Mas se eu não posso estar em todos, o que determina cada um? Primeiro ponto. Se você não consegue estar em todos, primeiro, se você está dando bom no Instagram, continua nele, continua testando ele. Ah, deu bom aqui. Aí depois que você se consolidou numa rede social, você pode passar para outra, ok? Você pode testar as duas também ao mesmo tempo? Pode. Mas se você se consolidou em uma, espera um pouco e depois vai para outra. Você pode fazer isso. Agora, o outro ponto aqui, qual que é a diferença do Instagram pro TikTok? Primeiro ponto. O TikTok, ele não é concorrente do Instagram. O TikTok é concorrente hoje do Google. Então, quando a geração nova, Alpha e Z, e a Millennial também, tá começando a aprender, né, no caso, a pesquisar as coisas através do TikTok, tá? E o algoritmo do TikTok para pesquisa, ele é excelente. Nós estamos no TikTok? Excelente. Ele é excelente. E outro ponto aqui. A Google já tá começando pela primeira vez, sentir no bolso, porque a geração não tá somente pesquisando no TikTok, mas pelo ChatGPT também, cara. Tem gente pesquisando pelo ChatGPT e não mais pelo Google. Então, assim, existe uma diferença hoje disso. Então, esse é o primeiro ponto. O TikTok veio com uma rede de vídeos, né? Para vídeos, no caso. O Instagram não veio para isso anteriormente, né? Era pra foto, Era só pra foto, né? Era a máquina fotográfica. Era só pra foto, no caso. Mas, hoje é também para vídeo. Então, assim... a diferença é que o Instagram hoje tem aquele conteúdo um pouco mais elaborado, as pessoas já acostumaram com essa parte mais elaborada, e o TikTok já aposta mais no mundo real. Não quer dizer que no Instagram não tenha, já tem. Improviso, né? O Instagram tem também, tá? Até porque por ser uma geração mais jovem, o TikTok ele já vai. Olha, eu tô preocupado porque eu não posso deixar de falar do método Casa Cheia. Passou rápido, cara, o programa já tá acabando. Meu Deus, rápido demais. Meu Deus. Mas me fala um pouquinho, primeiro, você dá mentoria. Isso. Como é sua mentoria para quem é? Depois, quem nunca fez vídeo, pode te procurar também para começar a ser assertivo. E queria que você falasse método Casa Cheia, que é o seu método. Fala pra gente. Bom, primeiro sobre o método. O método Casa Cheia, ele é para literalmente fazer negócios ganharem dinheiro com conteúdo para, obviamente, o bolso ficar cheio. A casa cheia, né? Para lotar a casa de gente. Você não pôs bolso cheio, então? Eu preferi casa, porque aí já engloba os dois. Você quer romantizar. Seguidores, né? Seguidores, né? Às vezes o cara vai pra sua casa, come, bebe, não deixa dinheiro lá, não.
primeiro ponto do método Casa Cheia, cara, que eu falo muito é voltar a descobrir o seu propósito no negócio. Muita gente só faz no automático e não sabe por que faz o que faz. Esse é o primeiro ponto. Dali pra frente, quando eu descubro isso pra pessoa, dali pra frente eu consigo pegar conteúdos virais. Por incrível que pareça, os conteúdos saem do propósito. Eu tive esse bloqueio na minha vida e eu venci isso, essa falta de clareza, e eu trago essa clareza agora pra empreendedores. Pra que eles tenham clareza, tipo assim, caramba, agora eu consigo saber de onde vem esse conteúdo dentro de mim, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Então, essa é a primeira parte do método. Depois a parte do meu método, vem a parte, então, do conteúdo em si. Que é, eu chamo de a gente arrumando a casa, né? A gente arruma a casa ali primeiro, vê o que tá acontecendo com a rede social, e aí vê também o que a pessoa tem que mexer na parte do conteúdo. E como que ela vai usar o celular para isso no dia a dia dela. E depois, como a inteligência... Depois, né, que a parte... O celular hoje pode ser um instrumento para uma pessoa que não tem grandes recursos de fazer vídeo, editar. Claro. Ele pode fazer no celular aquilo que... Sim, pode. Ele quer? Pode. Ele pode fazer isso apenas com cortes estratégicos, por exemplo, pelo próprio... E fazer um baita vídeo só baita no vídeo, celular. um baita vídeo. Se você for muito bom, se você tiver um bom conteúdo, se você tiver um bom conteúdo, você consegue sim, tá? Até mesmo viralizar ou vender. Você não precisa de uma grande produção. É só você, ó, aqui, ó, pá, vende se você falar o que o público quer ouvir. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí, no método, agora, eu vou ter uma imersão agora, né, no dia 17 de maio, tá? 17 de maio agora você está ouvindo, em Sete Lagoas. Eu não vou fazer outra já presencial. Teve uma antes que esgotou, isso. Né? A última imersão, que foi o workshop Meu Negócio Viral, esgotou em 3 dias, pra você ter noção. Tá? Em 3 dias. Essa eu tô dando chance ainda pra você participar, tá? Essa imersão. 17 de maio no Hotel Tulipinha em Sete Lagoas. Felipe, o que vai ter lá? O que eu vou aprender lá? Você vai aprender a editar seus vídeos, a usar o celular como fórmula viral pra você. Você gravar o vídeo. E detalhe, você pode comprar cursos aí que você não vai aprender, por exemplo, alguém te mostrando na prática, no beabá mesmo, falando assim, ó, faz esse corte dessa maneira aqui, usando esse celular aqui, e você pode até postar depois. Imersão é o dia inteiro, é? O dia inteiro. Dia 17 vai dar num sábado. Isso. Eu soube da outra, pretendo estar presente nessa, porque hoje você tem o CapCut, por exemplo, no celular, você tem alguns aplicativos que você faz tudo. Faz legenda, tudo. Faz tudo. Filtro. Tudo. Inclusive, alguns devem ser até processados propaganda enganosa, né? Então, e aí, ó, lá você vai aprender também a usar a inteligência artificial a seu favor, tá? No seu negócio. Vai aprender também os ganchos. Eu vou dar os ganchos que vão conectar com o teu negócio. Aconteceu uma coisa lá no workshop que muita gente gostou pra caramba, que eu acho que nenhum método tem isso. Eu peguei conteúdos dos próprios empreendedores que estavam lá. No telão eu peguei o mesmo conteúdo deles e melhorei eles pra se tornar viral. E algum ficou? Na mesma semana, uma pessoa usou e viralizou. Então fala desse divisor de águas aí, para você que quer. Por isso que eu trouxe ele aqui. Hoje o celular é uma ferramenta para o comerciante, para o empresário, para o prestador de serviço. Ele falou o caso do advogado, às vezes você está deixando de prosperar porque não está usando a sua imagem, o seu produto, ou está usando de forma errada. Fala dessa aí, já estão perguntando, como fazer a inscrição nessa imersão? A Carla já está perguntando aqui. Carla, eu vou te responder agora. Como faz a inscrição? Link, forma de pagamento, dia, fala aí agora, porque não está acabando. Se você quiser participar da imersão Meu Negócio Viral, primeiro, você pode ir lá no @FelipeDeJong, tá? O Juninho, depois você coloca... Já tem 2 aqui, eu tenho comissão nisso aí? Né? É interessante. Você pode ir lá no meu perfil, vai lá no meu perfil, no link lá da bio já tem o link da QIFI lá pra você. E detalhe, de verdade, o preço é 347, você pode dividir em 12 vezes se você quiser, e eu duvido você achar um curso ou mentoria por 347. Tem um cafezinho lá, um biscoitinho? Tem 2 cafés lá pra você noção. 2 cafés. Quando eu faço um curso, eu olho se tem café, porque aí eu já pago no lanche. Eu já pago no lanche. Não, já vai ter já vai ter. E cara... Duvido você encontrar um curso ou mentoria nesse valor pelo que você vai aprender. Então pronto. O pessoal de casa, que não tá vendo no Instagram, vai no Instagram do Juninho @FelipeDeJong ou Juninho Sononô lá. Isso, pode ir nós lá. acabamos de fazer. Ele tá nos meus stories. Isso. Porque às vezes a pessoa já me segue, clica no perfil dele. Lá, a pessoa posta aqui. Eu não consigo, eu tô mexendo com o rádio, menino. Eu vou jogar aqui. Joga lá. Vou jogar pra vocês aqui agora, eu vou aqui, ó. Joga aí. @FelipeDeJong aqui, ó, pra vocês. Ó. Isso. E aí vai lá, faz o curso. Eu recomendo.
O Marcos vai colocar o link também aí pra vocês, eu não trago ninguém O aqui link. que eu sei que não funciona, ele funciona. Ele já fez alguns vídeos pra mim, trabalha com o Marcos, trabalha comigo há mais de 10 anos. Então pra você, pra começar a fazer certo, vai lá. Faz isso. Felipe, PH com PH. Felipe, obrigado pela conversa, espero que você tenha gostado. Eu gostei demais. E vamos aí, vamos divulgando, saindo coisa nova, vem trazer aqui pra Fiquei gente. feliz demais e quero que você, que é empreendedor, dono de negócio, prospere muito e viva do seu propósito e use o celular como uma ferramenta viral para abençoar mais gente e ganhar dinheiro, que é o principal também. Fechamos mais um bate-papo, foi muito bom o bate-papo hoje. Semana que vem não tem jogo. Semana que vem acho que tem jogo no nosso horário. Agora tem jogo, hein? Fica aí na Muzirama que a equipe esportiva já tá chegando, tem jogo do Cruzeiro agora, Copa do Brasil. Semana que vem eu acho que não vai ter, mas na outra, nós estamos com cada convidado aqui que você não vai acreditar. Pauta aqui tá de arregaçar. Então, te desejo um ótimo resto de quinta-feira. Sábado eu tô de volta ao meio-dia com o Momento Jurídico, aqui na sua Muzirama, a rádio que vai longe para ter você por perto. Tenha uma excelente quinta-feira. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Você ouviu